Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira, da Quanto a gente não se fala, né? Tenho andado um pouco distante de vocês, mas por um motivo muito justo. A gente retornou à Itália e hoje eu quero trazer para vocês as cartas de um estoico, né? Cartas de Sêneca, que eu gosto bastante. Mas antes eu vou explicar um pouquinho o porquê dessas cartas e por que eu escolhi essas cartas. Primeiro que a carta de Sêneca, a Lucílio, é um dos meus livros de cabeceira. É um livro que eu uso para a vida e eu acho que ele tem ensinamentos que são tão profundos que você vai usar em qualquer época e ocasião da sua vida. Então, é muito importante que a gente ressalte quem que foi Sêneca, né? Sêneca ele nasceu em 4 a.C., na atual Espanha, e foi criado em Roma. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, foi estadista famoso e conselheiro do imperador. Ele teve que negociar, persuadir e planejar o seu caminho pela vida. Ao invés dele filosofar da segurança, da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas difíceis e não cooperativas, pessoas poderosas, enfrentar desastres, exílio, saúde frágil e condenação à morte. Isso tanto por Calígula como por Nero, e esse último, inclusive, com sucesso, que foi quem o condenou à morte. Sêneca correu riscos e teve grandes feitos. A principal filosofia que Sêneca seguia foi o estoicismo, que é fundado em 300 anos antes de Cristo, em Atenas, e pode ser encarado como um sistema para prosperar em ambientes de alto estresse, dizemos assim, né? Em seu núcleo, o que a filosofia estoica ensina? Ensina como separar o que você pode controlar e do que você não pode, e treina para você se concentrar exclusivamente naquilo que você pode controlar, naquilo que está em suas mãos. O estoicismo ele foi projetado para realizadores, e você, se você for pesquisar, vai estar bem acompanhado de pessoas como Thomas Jefferson, que tinha Sêneca na mesa como cabeceira, e tinha também Bill Clinton, que lê Meditações de Marco Aurélio, que foi, ao mesmo tempo, um estoico, um imperador e o homem mais poderoso do mundo, né? Marco Aurélio foi um dos estoicos mais famosos, tem um livro chamado Meditações, que é lindo, 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 que vale muito a pena ler. Mas muito longe de se limitar em superar o negativo, que eu acho que é isso que é o sensacional do estoicismo, ele também pode ser usado para maximizar o positivo. A filosofia de Sêneca, ela aborda também, e é por isso que eu gosto tanto de Sêneca e de Marco Aurélio, porque eles abordam a busca da felicidade. Preparação para a morte é uma coisa que é muito interessante de se estudar. Desilusões, a amizade, e levanta uma das principais questões humanas, como conjugar qualidade de vida e tempo escasso. Eu aprendi muito nas leituras de Sêneca a como equilibrar meu tempo. Então, leitores de agora do século XXI podem ser surpreendidos por lições como: a duração de minha vida não depende de mim. O que depende é que não percorra de forma pouco nobre as fases dessa vida. Devo governá-la e não por ela ser levado. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Qual é o limite adequado para a riqueza? Primeiro, ter o que é necessário. E segundo, ter o que é suficiente. Ou ainda, não deixemos nada para mais tarde. Acertemos nossas contas com a vida dia após dia. Isso é uma coisa que eu levo e carrego para a vida. Acertar as contas dias por dia, né? Não deixar nada para trás, não deixar nada para depois. O que tem que ser feito, vamos fazer. Então, as cartas de Sêneca, elas podem ser interpretadas como um guia prático para frugalidade e como contentar-se com o suficiente. A prática do estoicismo ele torna você menos emocionalmente reativo, isso eu gosto bastante, mais consciente do presente e mais resiliente nos momentos de dificuldade que você vai enfrentar, nos desafios que você vai ter aí pela vida. À medida que você navega na vida, esse tipo de treinamento de força mental também facilita as decisões difíceis, seja desistir de um emprego, né? Desistir de uma mudança como foi o que aconteceu comigo, fundar uma empresa, convidar alguém para sair, terminar um relacionamento, qualquer coisa nesse nível, tá? Então, por onde começar? Aí que tá o desafio, né? Tem muitos estoicistas famosíssimos e muito bons, né? Epicteto, Catão, Marco Aurélio, Sêneca, e eu adoro Sêneca e Marco Aurélio, então vou na linha de Sêneca com vocês agora, fazendo as cartas de Sêneca para Lucílio, né?
E só que eu peguei uma carta, tentei gravar uma carta por dia, mas não funcionou, gente, porque as cartas são muito profundas. Então eu vou tirar trechos da carta para poder passar para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem bastante. E hoje nós vamos começar com um trecho da carta sobre tempo. É uma carta bem bonita. Essa carta sobre o tempo vocês vão encontrar, é a primeira carta sobre aproveitar o tempo, de Seneca Lucílio. E ele fala assim: continue a agir assim, meu querido Lucílio. Liberte-se por conta própria. Poupe e salve o seu tempo, que até recentemente tem sido retirado à força de você, ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos. Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras, que certos momentos são arrancados de nós, que alguns são removidos suavemente e que outros fogem além do nosso alcance. O tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela devida ao descuido. Ademais, se você prestar atenção ao problema, você verá que a maior parte de nossa vida passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis. Uma boa parte enquanto não estamos fazendo absolutamente nada. E tudo isso enquanto estamos fazendo o que não se deveria fazer. Então, eu quero que vocês meditem sobre isso. Sobre a importância de valorizar o tempo, né? O quanto o seu tempo tem escapado da sua mão, né? O quanto é que tem sido arrancado momentos de vocês. Às vezes a gente tá aqui na sala com o filho e a gente tá olhando o celular e não tá dando atenção ao filho, né? E daqui a pouco o filho não tá mais ali, morre, acontece algum incidente, a gente não tem mais o filho na nossa vida. Às vezes nós estamos com o tempo tão escasso que a gente não pode ligar para o pai, ligar para a mãe, ligar para um amigo, porém daqui a pouco eles não existem mais, são tirados de nós, né? Então, o tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela devida ao descuido. Quanto você tem descuidado do seu tempo, né? O quanto você tem perdido devido ao descuido e o quanto coisas que você perdeu foi por descuido ou você tem descuidado das coisas que você tem. Então, essa é a meditação de hoje. Vou tirar trechos pequenos das cartas para poder trazer para que vocês possam meditar a respeito, né? E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o seu dia, com o presente sagrado que é o seu presente, né? O seu tempo do agora. O que você vai fazer? Você vai estar presente? Você vai estar no piloto automático, ligado em 200 milhões de coisas, dirigindo o seu carro, pensando em trocentas coisas diferentes e não vivendo realmente o momento presente? O que você vai fazer com o seu dia de hoje, com o presente, com a dádiva de ter acordado? O que você vai fazer com a sua vida? E eu desejo que você esteja presente, saia do piloto automático. Não deixe o seu ego guiar você durante os caminhos e que você consiga tomar as decisões de forma clara, tranquila, serena e objetivamente, sempre visando o bem-estar de você e das pessoas à sua volta. Um beijo grande, fique com Deus e até amanhã.